Paz, irmãos. Boa noite. Muito bom estarmos aqui novamente, para fazer o que a gente gosta, A igreja gosta de adorar o nome do Senhor. Eu queria dizer para o Max que você foi mais longe que eu. Na minha primeira vez, eu consegui ler o versículo só. Tá? Eu li o versículo e sentei. Você foi longe. Foi longe. Irmãos, aquele dia que você perguntou, domingo você perguntou, teve uma pergunta para a gente lembrar de algo do passado. Aí naquela semana eu estava com a saudade da minha mãe. Minha mãe já faleceu, foi no ano de 1998. E eu lembrei dela. E a lembrança que veio, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada em mim, Eu estava jogando futebol, ela estava lá com bandeira, gritando meu nome, isso também, assim, ela. Depois de velho, tá? Eu gritava meu nome, me acompanhava no futebol, que eu ia. E eu lembrei um dia eu estava na sala, lá de casa. Foi no ano de 1992, você fez eu ir. 1992, faz tempo, tá? Faz tempo, gente. Estava eu sentado na sala, eu, ela e meu pai. A gente estava vendo aquela final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo. Minha mãe gostava muito de futebol, gostava muito. E ela torce pro Flamengo. O motivo que eu torci pro Flamengo é minha mãe, Foi a herança que minha mãe deixou para mim, torcer pro Flamengo. E quando acabou aquele jogo, minha mãe rolava no chão e eu rolava com ela. E o nosso prazer era ver a cara de bravo do meu pai, porque meu pai é Botafogo. Então a maior frustração do meu pai é me ver flamenguista, porque, minha mãe me ganhou para ela, entendeu? Mas foi onde eu fui aquele dia, domingo. Gente, hoje eu estou fazendo 45 anos. Então eu vou deixar toda... Aliás, eu tenho deixado já há muito tempo, tá, gente? Esse negócio de hebraico, esse negócio de grego, trazer não sei pra cá, pra lá, eu tenho aprendido algo muito importante com vocês aqui, com essa igreja aqui, que a gente precisa também trabalhar nossa mente no campo da fé. Às vezes a gente precisa, caminhar, ouvindo só o som do Iavé, Porque às vezes Deus ele nos leva para lugares que a gente precisa apenas ouvir o som do Iavé. Às vezes vai ser como um som de um vento impetuoso, Às vezes você vai ouvir línguas repartidas como de fogo. Então chega um momento na nossa vida que a gente precisa, entrar no contexto, entrar na liturgia, deixar Deus trabalhar na nossa vida de uma forma onde a gente venha viver experiências incríveis com Ele. Eu queria desde já agradecer aos irmãos pela confiança. Eu confesso para vocês que eu estava analisando meu tablet hoje. Meu tablet eu guardo todos os meus esposos, tanto da IBD, eu tenho as pregações aqui. Eu já quase preguei aqui mais do que no meu ministério antigo, tá, gente? Mas eu nunca vi Toninho pregando domingo à noite, gente. Vem na IBD que você vai ver. Entendendo? Vem na IBD que você vai ver. Vem, nas quinta-feiras. Aliás, gente, 45 anos, gente, deixa eu. Depois eu vou ler um versículo aqui. Está tendo alguns trabalhos aqui nessa igreja, que se não fosse isso, eu confesso para você, minha vida talvez não teria estado tão bem igual está ficando. Oficina da Alma. Eu queria fazer uma propaganda aqui, gente, santa, tá? Participa. Oficina da Alma, encontro de casais. Participa, gente, tem feito a diferença na minha vida. E o mais importante é a confiança que os irmãos depositam na nossa pessoa. Você depositar confiança na vida de alguém para ministrar a palavra é algo muito especial. Você não sabe a importância e a responsabilidade de estar aqui em frente. Você poder transmitir a palavra. Quando alguém te dá a oportunidade para você transmitir a palavra, o pastor da igreja te dá a oportunidade para você transmitir a palavra aqui na frente, ele está te honrando. Então eu queria dizer, Marcos, que você foi honrado aqui nessa noite. Você foi honrado de uma forma
forma que alegra o coração, que alimenta a nossa confiança em Deus, sabe? Então, gente, é o nosso tema desse mês, confiança. Confiança é uma palavra forte, né? O que é confiar? Nós temos aqui falado quinta-feira retrasada, não pude estar aqui quinta-feira passada, o Jonathan pregou, mas confiança, o que é confiança? Tem muitas definições, muitos significados com respeito a essa palavra. Nós falamos aqui quinta-feira retrasada, que, sabe, confiança é algo que tem que fazer parte dentro dos nossos relacionamentos, né? Nós falamos aqui um pouquinho sobre ter confiança em Deus, mas nós falamos também que a gente não caminha só com Deus, nessa caminhada chamada igreja, né? Deus, é claro, Ele está lá no primeiro degrau, Ele vem em primeiro lugar. A gente primeiro tem que confiar em Deus, mas depois de Deus vem a família. Eu preciso confiar na minha família, porque se eu não confiar na minha família, na minha esposa, na minha filha, no meu filho, sabe, não tem como a gente caminhar junto. A gente vai caminhar junto, mas, sabe, vai ser uma caminhada de incertezas, não vai ter paz na nossa vida, porque a falta de confiança traz incerteza, traz falta de paz. Então são muitas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente deixa de confiar em Deus, de confiar na família, e principalmente eu preciso confiar na igreja. Eu preciso confiar na igreja, onde eu sou membro. Hoje eu sou membro da igreja Casa na Rocha. Então eu preciso confiar nos meus pastores, eu preciso confiar na minha liderança, eu preciso confiar nos irmãos que estão à minha volta. Eu confesso para você que não é fácil. Existe um momento na nossa vida que a gente duvida de Deus, que a gente questiona Deus. Gente, mas isso muitas das vezes é normal. Poxa, é normal, porque a gente não é perfeito. A gente vive nessa terra, a gente vive nesse corpo que tem uma natureza inclinada para o pecado. O pecado a gente sabe que muitas das vezes nos leva também para lugares que a gente não quer ir. O pecado muitas das vezes nos leva a desconfiar de pessoas, a desconfiar de Deus. Então, não é fácil. Então eu queria dizer para você que está aqui nessa noite, que a gente já está no mês de setembro. E em janeiro começou o tempo de reconstruir. Então eu queria dizer para você que o mais importante não é o mês 9. Eu cheguei no mês 9, setembro. O mais importante é você chegar no final do ano e permanecer. O segredo não está nos dias que você está na presença de Deus, mas está em você permanecer na presença dEle. E a gente sabe que não é muito fácil. A gente já aí diante de temas assim que tem mexido com a nossa estrutura, diante de temas que tem falado aos nossos corações. Deus tem usado crianças, Deus tem usado os irmãos para transmitir a palavra aqui de uma forma muito clara. Toda a palavra que tem sido pregada aqui neste lugar tem sido de uma clareza muito grande. Só não entende quem está distante. Quem está distante? Quando eu falo quem está distante, eu não estou falando quem está sentado muitas vezes lá na sua casa agora, mas às vezes você que está aqui dentro, muitas vezes tem sentido uma dificuldade de entender, de interpretar o que Deus tem falado aqui neste lugar. Mas então eu queria pedir algo para você. Peça para Deus te dar sabedoria. Se tenha faltado sabedoria na sua vida, peça para Deus te dar sabedoria, para Ele te dar discernimento em tudo que tem sido falado aqui neste lugar, porque Deus tem falado aqui neste lugar. Independente de pessoas que estejam aqui na frente, independente do dia, se é domingo de manhã, se é quinta-feira à noite, sabe, se é domingo à noite, mas Deus tem bradado aqui nesse lugar e tem derramado, sabe, a tua palavra nesse lugar de uma forma. A gente tem visto os frutos de Deus aqui neste lugar. Pessoas têm saído, mas glória a Deus, pessoas têm chegado. Glória a Deus. Então eu queria dizer para você que está aqui dentro, se você está distante, mesmo estando aqui no nosso meio, então você venha, pega na mão de alguém e fala assim, segura na minha mão, porque muitas das vezes tem altos e baixos na nossa vida, e isso existe sim na nossa vida, altos e baixos. E o momento de desconfiança muitas das vezes na nossa vida acontece. E quando vem esse momento de desconfiança na nossa vida, a gente começa a duvidar de tudo. A gente começa muitas das vezes até a duvidar de nós mesmos. Claro que a Bíblia diz, olha, uma coisa assim, sabe? Um versículo assim, maldito o homem que confia no homem. A Bíblia está falando do homem que confia nele mesmo, mas de uma forma assim, sabe? Muito elevada. Mas você precisa confiar em você. Nós falamos que você precisa confiar em Deus, confiar na sua família, confiar na sua igreja. Você precisa também confiar em você, que você é capaz. Sabe que se Deus está com você, se sua família está com você, se sua igreja está com você, você é capaz de exercer
fácil. É muito mais fácil você pegar chamar alguém, uma máquina, um trator e pedir para demolir isso aqui tudo, sabe? E a gente começar do zero, só que não tem como, tem coisa que tem que ficar de pé aqui dentro. Então, a gente não pode chamar uma máquina para derrubar isso aqui tudo, porque tem coisa que tem que ficar de pé, então a gente tem que reconstruir. A gente tem que reconstruir. Reconstruir não é fácil. Tem hora que eu vou duvidar do Silvio, tem hora que o Silvio vai duvidar de mim, tem hora que eu vou duvidar do pastor, e tem hora que ele vai duvidar de mim, sabe? Tem hora que eu vou duvidar do meu caráter, sabe? Será que minha identidade é essa mesmo? Passando por esse tempo. Então, reconstruir não é fácil, não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. Eu acredito que você já pensou em desistir, sabe? A gente vem aqui na frente para pregar a palavra e muitas vezes a gente fala coisas que não, sabe? A gente não quer falar, porque quando a gente vem aqui na frente, Marcos, a gente tem que transmitir o recado da palavra. E a primeira pessoa que Deus tem que ministrar quando você vai ministrar a palavra aqui na frente é você mesmo. Então, se Deus não ministrou em mim, não tem por que eu estar aqui, mas eu estou aqui porque Deus está ministrando. Eu queria agradecer ao Silvio pela palavra de ontem, aqui, nós aqui sentados, falando sobre as bases espirituais, quando nós falamos sobre finanças. Se eu tivesse ouvido há muitos anos atrás o que eu ouvi aqui, eu não tinha cometido muitos erros que eu cometi no passado, até se tratando de igreja. Então, gente, fique atento ao que tem acontecido aqui neste lugar, por mais que muitas das vezes a sua carne, sabe, a sua natureza fala para você assim, olha, não vai lá, fica em casa, não vai lá porque, sabe, o pastor é um pouco chato, não vai lá porque, sabe, tem um irmão lá que não sei o quê, não vou lá porque, mas gente, só tem uma coisa que você não pode reclamar. Só tem uma coisa que eu não posso reclamar, eu não reclamo lá em casa. Toda vez que eu chego lá em casa eu falo, ó, a palavra foi, ó. Uma coisa que tem nesse lugar que é a palavra, gente. É palavra, tá? É palavra. Então é tempo de reconstruir a confiança. Confiança é segurança, é estar seguro. Confiança é você permanecer. E lá no Salmo de número 37, 5, diz assim, eu poderia ler o versículo 6, poderia ler o versículo 4, vou buscar apenas o versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Assim diz algumas traduções. E algumas traduções dizem, e ele agirá, e ele o fará. São muitas das traduções bíblicas hoje. Agora o mais importante é que não muda, sabe, o objetivo do versículo, né? Agora, irmãos, o que é mais fácil? Foi a pergunta que eu fiz na quinta-feira retrasada. O que é mais fácil? Confiar ou transmitir confiança? Vamos falar um pouquinho de Deus nessa noite. Porque Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Deus é tudo aquilo que a gente necessita. Deus tem que ser aquele a quem nós devemos, sabe, depositar toda a nossa confiança. Porque Deus, ele não falha. Eu muitas das vezes sou falho. Muitas das vezes você vai tratar algo comigo e eu vou falar assim, não, tudo bem, show, eu vou estar lá, mas pode acontecer alguma coisa comigo e eu não vou estar lá. Aí o Abdo vai estar lá, aí vai mandar uma mensagem para mim e falar assim, poxa, você não veio, eu confiei em você, mas aí eu vou pedir perdão a ele. Me perdoa porque eu não pude estar lá. Mas com Deus é diferente. Se Deus falar assim com você, Abdo, eu vou estar lá, você pode ir que eu vou estar. Deus, ele vai, porque nada pode impedir o Senhor de ir. Nada pode impedir o Senhor de ir. Então o que é mais fácil ou o que é mais difícil? Confiar ou transmitir confiança? Eu queria dizer para você que Deus, ele é mestre, ele é doutorado em transmitir confiança. Deus, ele transmite confiança com uma facilidade muito grande, que muitas das vezes as pessoas entendem o que é realmente confiar em Deus, porque ele transmite confiança. Deus é mestre em transmitir confiança. Ao longo da história, dos relacionamentos do homem com Deus, Deus sempre procurou passar para o homem confiança. E são muitas pessoas. pessoas que tiveram experiência com Deus com respeito a esse tema, confiança.
Confiar em Deus é você confiar em alguém que está sempre no mesmo lugar. É confiar em alguém que sempre está presente. É confiar em alguém que sempre vem ao nosso encontro. Porque por mais que muitas das vezes oscila com respeito a esse tema no nosso coração, confiança. Agora, confiar em Deus, sabe, é algo maravilhoso. Então, Deus, ele é mestre em transmitir confiança. Agora, o que eu preciso fazer para confiar no Senhor? O salmista aqui no Salmo 37, no versículo 5, ele dá algumas dicas, tá? Eu queria até aconselhar você a ler todo o Salmo 37. Todo o Salmo 37, ele está ligado à confiança, a confiar em Deus. Mas para você confiar em Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, o salmista já expressa aqui, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Que versículo bonito, que versículo lindo de ser lido, né, gente? Talvez ele é um pouco difícil de colocar em prática, mas o primeiro passo para você, sabe, ter um relacionamento profundo com Deus, o primeiro passo é você entregar o seu caminho ao Senhor. O que o salmista está falando aqui? Entregar o caminho ao Senhor. Ele está falando para você entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar as suas emoções e principalmente deixar Deus trilhar a sua história. Deus, ele é mestre em transmitir confiança. Ele é mestre. Agora, tem uma responsabilidade que é minha. Qual é a minha responsabilidade? Se Deus é mestre em transmitir confiança, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é confiar em Deus. Confiar em Deus. E confiar em Deus não é muito fácil. Assim como não é fácil reconstruir muitas áreas que a gente tem reconstruído na nossa vida. Reconstruir a confiança em Deus também talvez não é algo muito fácil. Porque muitas das vezes tem muitas feridas do passado que muitas das vezes nos impedem de crescer espiritualmente, de ter aquela confiança em Deus ao ponto de a gente falar para Deus assim: Deus, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Você já acordou de manhã, você já ao meio-dia ou qualquer hora do dia, você já parou para falar com o Senhor assim: olha, Senhor, eu confio no Senhor, ao ponto, sabe, ao ponto de ouvir a sua voz, de obedecer a sua voz, porque a confiança em Deus não se baseia apenas em palavras, principalmente em ações. É muito fácil eu falar que confio em Deus de palavra, mas eu preciso demonstrar isso no dia a dia. Foi falado aqui no começo que muitas pessoas eles podem confiar em Deus através da minha confiança que eu tenho em Deus, e isso acontece sim. Se as pessoas que convivem à minha volta percebem que eu confio em Deus, isso pode causar um impacto muito grande na vida de quem está à minha volta. As pessoas podem sim confiar em Deus olhando para a confiança que eu tenho nele. Agora, o que eu preciso fazer primeiro para confiar em Deus? Primeiro você precisa falar para ele assim: olha, Senhor, a partir de hoje eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu entrego a minha família ao Senhor. Eu entrego os 45 anos que eu tenho pela frente ao Senhor. Agora, por que eu preciso? Por quê? Por que a gente precisa confiar no Senhor? Por quê? Alguém pode falar? Por que a gente precisa confiar no Senhor? Porque Ele é um Deus que tem todo o poder? Porque Ele é um Deus onisciente? Porque Ele é um Deus onipresente? Também. Mas vamos estar nas coisas simples da vida, nas experiências da vida que a gente passa. Aliás, se você quer ter confiança em Deus, você precisa, sabe, ficar atento às experiências que você tem tido com Ele. Porque eu confesso para você, todos os dias você tem uma experiência com Deus. E se isso não tem alimentado a sua confiança nele, é porque você ainda não entregou o seu caminho a Ele ao ponto de, sabe, ter um relacionamento com Ele. Por que eu preciso confiar no Senhor? Nós falamos aqui um ponto importante.
Porque Deus sempre vem, ou Deus sempre vai. Deus tinha uma aliança com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Adão e Eva confiavam em Deus, confiavam. E não deixaram de confiar, mesmo diante do seu pecado, eles não deixaram de confiar. E quando aconteceu um momento assim meio conturbado na vida dos dois, e muitas das vezes isso acontece na nossa vida, muitas das vezes na nossa vida acontece tempestades, que vem muitas das vezes, sabe, não para fazer a gente deixar de confiar no Senhor, mas muitas das vezes vem até para testar a nossa confiança que nós temos nele. Mas seja qual for a circunstância, seja qual for o motivo, quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, Deus sempre vem, ou Ele sempre vai. Eu preciso confiar em Deus por esse motivo também, porque Deus sempre vem. E a nossa confiança, muitas das vezes em Deus, ela só é testada nos momentos difíceis, sabe? Quando a gente está passando por um momento muito difícil na nossa vida, aí que a gente lembra de Deus, aí a gente lembra dessa qualidade que a gente tem dentro de nós, chamado confiança, desse dom que nós temos dentro de nós, chamado confiança. Quando a gente é colocado à prova, aí que a gente percebe que a gente tem confiança em Deus. Agora, por que eu preciso ter confiança em Deus? Porque Deus, Ele vem. Deus, Ele vem sempre. Ah, Senhor, eu estou aqui nessa dificuldade, sabe? Mas, Senhor, cadê o Senhor? Ele está do seu lado, meu filho. Ele está do seu lado. Ah, Senhor, eu estou aqui nessa tempestade, estou afundando, sabe? Não tem Pedro lá no mar. Senhor, você está demorando, Senhor, eu estou afundando. Pedro podia saber nadar, né? Pescador. Independente disso. Mas o Senhor foi. Ah, é um fantasma. Aí começa a vir coisa na nossa mente. Porque quando a nossa confiança está abalada, sabe? Aí o Senhor vem. Aí o Senhor age. Aí a gente começa a questionar. Não, foi o Sérgio Malandro que agiu. Foi a Xuxa. Ah, foi um fantasma. Sabe? Aí o Senhor fica triste. Pensa num Deus que trabalha. Pensa num Deus que não dorme. É o Deus que nós servimos. Ele não dorme. Ele não dorme. Deus sempre vem. Talvez sem faltar nos nossos dias, na igreja brasileira hoje, uma coisa muito importante. Fala a igreja brasileira, tá? Discernimento espiritual. Sensibilidade espiritual. Sabe o que é isso, Carlinhos? Sensibilidade espiritual é sentir a presença de um Deus que te faz levantar todos os dias, ir para a escola, voltar, sabe? Sensibilidade. Talvez tenha faltado isso para nós no dia de hoje. Muitas das vezes a gente tem levantado as nossas mãos para o céu, mas quando a nossa confiança ela é testada com respeito ao nosso relacionamento com Deus, com respeito à presença dele na nossa vida, sabe? Aí tudo se abala. Mas Deus sempre vem. Por esse motivo eu preciso confiar nele. Porque quando o Carlos estava no hospital, quase morrendo, esse dia eu falei com o Silvio, com alergia que tinha afetado todo o corpo dele, e eu achei que Deus ia levar meu filho naquele dia. Naquele dia eu tinha um compromisso de pregar aqui, e eu vim e preguei, e eu estava quase me despedindo dele naquela noite, porque quando eu fui no hospital, o Carlos estava todo inchado, com a cabeça inchada, e eu olhei para a Liliane estressada, depois de não sei quantos dias no hospital, com o Carlos sentado numa cadeira. E quando eu saí de lá, Carlos tinha ido com oxigênio, porque ele estava tendo tipo uma parada cardíaca, porque a alergia estava sufocando ele. E eu vim decidido, falando para o Senhor, Senhor, olha, eu estou indo lá pregar, eu sei que a situação do meu filho não está bem. Se o Senhor levar ele, eu vou continuar te servindo. E eu acredito também que você que está aí, sabe? Você já passou por muitas experiências. Então, é esse o Deus que nós servimos. E Deus, Ele quer restaurar a nossa confiança nele. Só que não é fácil, não é fácil. Porém, não é impossível. Porque as experiências que nós temos com esse Deus já é o bastante para a gente entender que Deus sempre vem.
Deus nunca saiu do lugar, Deus está sempre no mesmo lugar. Muitas das vezes é eu que vou embora, eu que faço a minha mala aí. E uma das coisas que eu coloco na minha bagagem é falta de confiança. E muitas das vezes eu visto aquela roupa, sabe, escrito falta de confiança em Deus. Não tem como Deus agir no meio de um povo onde existe desconfiança. O povo que confia em Deus, ele prospera. O povo que confia em Deus, ele tem paz. O povo que confia em Deus, ele permanece para sempre. O segredo não é eu ter 45 anos na presença de Deus. O segredo é eu permanecer para sempre. E para mim permanecer para sempre na presença de Deus, eu preciso confiar. Tem muitas pessoas, sabe, terminando o seu relacionamento, muitas vezes conjugal. Nós falamos aqui esses dias, muitas vezes tem pessoas saindo da presença de Deus e falando: nossa, eu servi o Senhor 45 anos. Eu fiquei casado com a minha esposa 22 anos, sabe? E eu fui fiel para ela. Gente, o importante não é os 22 anos, o importante é o permanecer. É o permanecer. Não se glorie no que se passou. Tem muitas pessoas hoje pelo mundo, sabe, se gloriando no seu passado. Aí eu confiava em Deus e eu pregava uma palavra que era direto. Mas agora ele não prega mais, então, sabe, acabou. Por que eu preciso confiar em Deus? Porque Deus sempre vem. Deus sempre vem. Deus, ele cuida. Deus, ele cuida. E esse cuidado de Deus é algo assim que a gente muitas das vezes em palavras não consegue descrever. O cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas, principalmente o cuidado que Deus tem sobre a vida dos seus servos, daqueles que, sabe, aceitaram Ele. Deus tem um cuidado enorme. Pensa em alguém que tem um carinho enorme por você. Vamos trazer isso para o lado humano, para a gente poder entender um pouquinho do que é o cuidado de Deus. E confiar em Deus é perceber o cuidado dele sobre a nossa vida. Pensa em alguém que você ama muito, em alguém que te ama muito. Pensa em alguém que era capaz de dar a vida dela por você. Esse é o Deus. É um Deus que cuida de nós, sabe, como ninguém. E o cuidado de Deus, Natan, é de uma perfeição muito grande. Tem hora que eu fico tentando entender, quando a gente, sabe, começa a falar do cuidado de Deus sobre a nossa vida. E por que eu preciso confiar em Deus? Porque Ele sempre vem e Ele cuida. Ah, Senhor, hoje faltou isso. Não, meu filho, não faltou. É você que não percebeu, que está aí. Só que muitas das vezes, sabe, o agir, muitas das vezes o vir de Deus, muitas das vezes o cuidado de Deus, não é da forma como eu penso, Carlos, Davi. Muitas vezes não é da forma como a gente pensa. A Bíblia diz, em Provérbios 16, versículo 1, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Sabe, vocês estão entendendo? Então, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a nossa estrada ao Senhor, é Ele que vai determinar. Ah, Senhor, eu te entrego o meu caminho, mas espera aí. Chegar lá na frente, Senhor, está vendo? Tem uma trilha. Eu vou passar por ali. Não, não é por ali. Você vai direto. Você só vai entrar onde eu mandar. Porque se eu não mandar, você não vai. Porque eu estou cuidando de você. Então, se você entregou a sua vida ao Senhor, se você tem confiado nele, se você tem percebido que Deus, Ele sempre vem. Eu posso tentar até melhorar isso. Deus não nem precisa vir, Ele sempre está. Se você está percebendo que Deus está cuidando de você, então não questione. Tem hora que eu peço perdão a Deus, Senhor, me perdoa, porque se muitas das vezes eu questiono alguma coisa que o Senhor faz na minha vida com respeito ao seu
orado por mim. Me perdoa. Cuidado de Deus é tipo vocês viram aqui. Um filho. Estão percebendo? Sério, não tô brincando não. Pode ir, mas sabe? Cuidar de... Aí, legal. É mais ou menos isso aí, ó. Cuidar de Deus. Onde a filha vai, o pai vai atrás. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Que versículo bonito. Sabe por que eu devo confiar no Senhor? Sabe por que eu preciso confiar no Senhor? O versículo já diz tudo. Permanecer. Eu preciso confiar no Senhor para permanecer. Vamos falar de novo, todo mundo junto? No 3? 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Repetindo, gente. Não sei porque Deus está colocando essa palavra no meu coração assim. Repetindo. O segredo não é os dias. Eu vivi 30 dias na presença. O segredo é permanecer. Permanecer. E se você quer permanecer, você precisa da sua esposa, você precisa do seu filho, você precisa da sua igreja, você precisa da sua família que quer o seu bem. Aliás, gente, cuidado com as suas companhias de hoje. A gente tem que tomar muito cuidado. Agora, se você quer permanecer, você precisa confiar em Deus. Porque se você não confiar em Deus, você não vai permanecer na presença dEle. Eu nunca fiquei assim, distante da presença do Senhor, ao ponto de falar assim: Senhor, eu não sei quem é mais o Senhor. Eu nunca fiquei. Eu já paralisei muitas das vezes o meu ministério. Mas não ao ponto de falar: Senhor, eu não sei quem é o Senhor. Deve ser muito ruim. Deve ser horrível. Um dia na presença do Senhor é algo assim, sabe? Show. Palavra moderna, né? Show. Agora, triste é viver longe da presença do Senhor. E muitas pessoas têm deixado de confiar no Senhor, têm deixado de permanecer na presença dEle. E o diabo, ele tem trabalhado na vida das pessoas, sabe? De uma forma que tem hora que a gente fica olhando assim, sabe? O que a falta de confiança em Deus faz na vida de uma pessoa. Ele vai descendo degrau a degrau e chega um ponto na vida dele, sabe? Esse dia o Diogo estava ajudando um amigo dele de infância, amigo meu também de escola. Desculpa lembrar aqui, Jonathan. Sabe, o Diogo pegou ele na rua ali. Um rapaz que ia no culto domingo à noite, que ia no culto quarta-feira, congregava com nós, ele deixou de confiar em Deus, sabe? E ele começou a andar por um caminho distante da presença de Deus. Foi parar na rua. Aí Deus deu uma oportunidade para ele. Deus pegou o carro, foi lá, colocou ele no carro. Ele estava fedendo muito. Deus colocou ele dentro do carro. Ele estava com uma ferida enorme na perna. Uma ferida, sabe, que dava medo. Um corte profundo. Que eu olhei aquilo ali assim e falei: gente, que coisa horrível. Aí Deus pegou ele, colocou no carro, deu comida, deu água, deu roupa, colocou ele dentro de um centro de recuperação. Falou: agora você fica aí, para Deus cuidar de você. Aí ele não estava entendendo que Deus queria reconstruir muitas coisas na vida dele. Aí de repente chegou pessoas em volta dele e começou a falar da palavra de Deus. Só que ele não ficou. Ele preferiu voltar.
confia no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem está de pé, cuida para não cair. O diabo quer tirar uma coisa de você. A primeira coisa que ele quer tirar de você não é seu filho, não é sua esposa. A primeira coisa que ele quer tirar de você é a confiança que você tem em Deus. E por que eu devo confiar em Deus? Porque Deus sempre vem, Deus ele cuida, e Deus ele quer que a gente permaneça na presença dele. E se você permanecer na presença de Deus, você vai ser sempre bem-aventurado. E Deus não te chama para permanecer na presença dele, para as coisas acontecerem na sua vida de uma, por acaso. Deus te chama para permanecer, porque Deus quer fazer de você alguém especial, não apenas para Ele, mas para a vida das pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas podem chegar na presença de Deus através de você. Você já percebeu ao longo da sua vida espiritual quantas pessoas Deus já chegou na presença dele por sua causa? Independente que algumas foram, não leve esse peso na sua vida. Porque quando você traz alguém para a presença de Deus e dá condições para ele confiar em Deus, chega um momento que a responsabilidade é minha. Agora você já parou para pensar quantas pessoas você já trouxe para a presença de Deus? É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, por que eu preciso confiar em Deus? Porque Deus sempre vem, Deus ele cuida, Deus ele quer que eu permaneça na presença dele, e Deus quer me usar. A vida espiritual, gente, ela tem que ser uma vida organizada, A nossa vida espiritual não pode ser uma coisa assim, eu estou no caminho do Senhor hoje, Senhor, o Senhor é meu caminho, mas você não precisa, você não pode acelerar o processo. Quem acelera é o Senhor, quem passa a marcha é Ele, quem vira o volante é Ele. Se você quer ser bem sucedido na sua vida espiritual, quando eu falo bem sucedido, eu não estou falando de coisas materiais, mas eu estou falando de coisas espirituais. Se você é alguém que confia em Deus, se você é alguém que está na presença dele, a única coisa que Deus quer fazer com você agora é te usar. Então, para você ser usado por Deus, você precisa confiar nele. Confie em Deus. Agora, o que eu preciso fazer para confiar em Deus? Para aumentar a minha confiança em Deus? O que eu preciso fazer? Se aprofundar no relacionamento com Ele. Porque se você não se aprofundar no seu relacionamento com Deus, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E o servo de Deus não pode ficar parado no mesmo lugar. Ele precisa crescer, ele precisa caminhar, ele precisa desenvolver. Então, se você quer permanecer, você precisa se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Como? O que nós estamos falando na IBD? Nós estamos falando sobre oração. Vocês perceberam que tem alguém colocando essa igreja de joelho para orar? Vocês estão percebendo isso? Eu sempre vi. Tem pessoas, mas a igreja está orando de joelho. E uma igreja que ora de joelho, gente, não estou falando que você tem que chegar aqui amanhã e você é obrigado a orar. Não estou falando que Deus não vai ouvir a sua oração se você estiver sentado no banco. Não estou falando isso. Mas eu estou falando de orar de joelho, oração, coletivo. Na IBD nós estamos falando sobre oração. Jonathan falou sobre jejum domingo passado. E daqui a uns dias nós vamos falar sobre palavra. Se você quer se aprofundar no seu relacionamento com Deus, se você quer permanecer na presença dele, se você quer ter confiança em Deus, você precisa de ter essa atitude na sua vida de buscar Ele. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu ficava admirado com o pastor que vinha aqui na frente.
presbítero que vinha aqui. Eu ficava admirado. Falei, Senhor, será que um dia eu vou poder ir lá na frente para pregar? Você sabe, né, Senhor? Eu confio no Senhor. Mas não basta, sabe, apenas confiar. No sentido assim, sabe? Você precisa se mover. Aí eu tinha um sonho, sabe? O meu sonho, depois lá na frente, eu tinha um sonho de fazer teologia no seminário chamado Palavra da Vida. Já ouviu falar? Seminário Palavra da Vida. Só que ele é lá em São Paulo. É lá em São Paulo, seminário. Aí de repente eu fiquei sabendo que abriu um núcleo aqui, ó, em São Torquato, Seminário Palavra da Vida. Quando eu fiquei sabendo, eu fui. Não, põe meu nome aí. Se você quer se aprofundar no seu relacionamento com Deus, levanta sua Bíblia aí, Marcos. Quem tem Bíblia aí? Agora, basta apenas a Bíblia? A palavra ela é suficiente para tudo na nossa vida. Tem pessoas que só leem a Bíblia. Tem pessoas que não oram. Tem pessoas que não jejuam. Quem lê a Bíblia, quem lê Bíblia, quem gosta de ler Bíblia, tem que orar. Aí eu orava muito a Deus, Senhor, me dá sabedoria na tua palavra. Eu pegava a Bíblia e não entendia nada. Está ouvindo, Tiago? Aí o irmão falou assim comigo, Tiago, ó, lê o livro dos Evangelhos, lê o livro de João. Aí eu li o livro de João. Ah, agora você lê o livro de Lucas. Agora você lê o livro de Mateus. Agora você lê o livro de Marcos. Agora você lê o livro de Atos dos Apóstolos. Peraí, você está lendo a Bíblia, você está orando, pedindo sabedoria. Quem tem falta de sabedoria tem que fazer o quê? Pedir a Deus, não para ser um pregador. Tem muitas pessoas querendo aprender a Bíblia, sabe, para ser um pregador. Não esquenta a cabeça disso agora, não. Você tem que aprender a Bíblia, porque ela é algo que vai te dar um crescimento de vida espiritual. Agora, para Deus te dar sabedoria na Bíblia, você precisa pedir a Ele. Bíblia, palavra, jejum. 3 coisas que te faz crescer, que vai aumentar a sua confiança em Deus. E eu encerro as minhas palavras nessa noite da seguinte forma, falando algo muito importante que Deus tem falado no meu coração. E eu vou repetir isso aqui. E eu vou passar a palavra para o Silvio. Cadê o Silvio? É o pastor? Desculpa, pastor, porque eu vi o nome lá, tá? Pastor. Gente, o segredo, deixa eu falar para vocês. O segredo de confiar em Deus, o segredo não está nos 30 dias que passaram, não está nos 20 dias que passaram. 45 anos na presença do Senhor. O segredo está em permanecer. Então, permaneça em nome de Jesus. Deus abençoe você. Glória a Deus. Amém, amém. Gostaria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos. Irmãos, que palavra maravilhosa. Como Deus ele cuida de nós, não é verdade? Eu estava na expectativa de Toninho chamar a gente para ministrar a nossa vida aqui nessa noite, porque seria o primeiro a estar aqui na frente.